Quem encontrou, vai dando glória ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos, ainda tem uns lugares em vaga. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravelecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga comigo assim: Deus é refúgio, fortaleza, socorro. Diga assim: Deus é socorro, refúgio, fortaleza. Amém? Vamos aplaudir a Jesus em vez de Aleluia. Eu gostaria da sua atenção alguns minutinhos, porque hoje de manhã eu tive Caçarema pregando, louvando, orando. Aí vem à noite louvando e pregando. Aí a voz, ela chega esse horário já está ruim, irmãos, fraca. Então eu peço aos irmãos atenção hoje. O Salmo de número 46 é o salmo que foi escrito pelos filhos de Corá. Eu, quando estudei a história de Corá e de toda a sua família, eu percebi, irmãos, que os descendentes de Corá sofreram muito, porque a palavra de Deus disse que Corá se levantou contra Moisés ainda no deserto, e toda aquele povo que se levantou, que se rebeliou contra Moisés, a terra abriu e a terra engoliu todo aquele povo. Só que Corá, irmãos, deixou descendentes, deixou pessoas para continuar a sua geração. Os coratitas, aqueles que louvavam a Deus, que a Bíblia diz, irmãos, que essa tribo era uma tribo importante, porque essa tribo, irmãos, era uma tribo que se destacava entre as demais. E os filhos de Corá, irmãos, escrevem salmos, entre eles se destaca o Salmo 42. Me chama a atenção o Salmo 42, porque o Salmo 42 vai dizer assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? E ele mesmo responde dizendo assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei o Deus na minha salvação. O salmista, irmãos, aqui ele declara no Salmo 42 o cuidado de Deus para com eles, porque eles passaram por momentos difíceis. Imagine, irmãos, um povo que a família deles, os descendentes deles, se levantaram contra o maior legislador, libertador de Israel, que foi Moisés, naquele tempo antigo. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a descendência de Corá sofre, porque as pessoas apontavam a eles e diziam assim: olha, esta é a geração daqueles que se levantaram contra Moisés no deserto. E a Bíblia diz, irmãos, que esse povo sofre, mas era um povo sincero. Era um povo, irmãos, que buscava a Deus e que adorava a Deus com sinceridade.
escreve o Salmo 42, para nós irmos para o 46. O versículo de número 6, ele fala assim: o meu Deus, dentro de mim, a minha alma está batida, portanto lembro-te de ti desde a Jordão e desde Hermon, desde o pequeno monte. Ou seja, Deus, irmãos, é um Deus que faz nós lembrarmos todas as promessas que Ele fez para ti durante a caminhada sua. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: até aqui Ele tem cuidado da sua vida, por mais que você não esteja percebendo. Até aqui a mão de Deus tem estado sobre a tua vida, por mais que não esteja do jeito que você quer, mas está do jeito que Deus permitiu você chegar até aqui. Glória a Deus, aleluia. O Salmo de número 46 nos mostra uma fé perfeita daqueles que sabem esperar um Deus vivo. A grande pergunta, irmãos, é como esperar. Porque às vezes a gente não sabe esperar. Um dos salmos mais conhecidos na Bíblia é o Salmo 40. Porque quando a gente vai falar do amor de Deus para uma pessoa que está dizendo assim: eu não aguento mais esperar, a gente vai no Salmo 40 e fala assim. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Porque a gente, irmãos, procura na Bíblia algo para trazer calmaria ao nosso coração e dizer assim: Deus está no controle. E a Bíblia diz, irmãos, que esses filhos de Corá, eles escrevem esse salmo, e eles começam declarando nesse salmo assim: Deus é, ou seja, isso é uma certeza. Isso não tem dúvida. Se eu falo que Deus é, eu não coloco dúvida. Se eu falo que Deus é, eu estou dizendo com convicção que o meu Deus é e acabou. O diabo pode dizer o contrário, mas o meu Deus, Ele é na minha vida algo que eu preciso nessa noite. Glória a Deus. O salmista, ele escreve dizendo: Deus é. O que, pastor? A Bíblia diz que Ele é um refúgio. Sabe o que é refúgio, irmãos? É um lugar que você pode refugiar nos momentos difíceis da sua vida, que você fala: Deus, me ajuda, me socorre. Deus está dizendo para você: ei, esconda, entra no esconderijo meu, porque eu vou cuidar de ti no mínimo detalhe. Aleluia, Jesus. Deus, irmãos, Ele está dizendo para nós: refugie em mim. Sabe por quê, igreja? Nós refugiamos em homens. Sabe o que os homens fazem? Conta nossos problemas para todo mundo. Às vezes a gente abre o coração para um homem e a gente fala assim: oh, eu estou passando por isso, por isso. E essa pessoa, em vez de te ajudar, ela piora a sua situação, porque ela conta para todo mundo seu problema. E você passa na rua. Uma vez aí em Montes Claros, houve-se um escândalo lá. E eu lembro que o irmãozinho passava na rua, e as pessoas lá, vai passando. Só que eu conversando com ele, ele dizia para mim assim: eu parei de me abrir para homem e comecei a entrar no esconderijo e me refugiar em Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Corá, ele diz: Deus é. Isso é convicção. E eu quero te perguntar: você tem convicção do que Deus é na sua vida? Você tem convicção do que Deus pode fazer na sua vida? Aleluia, Porque Jesus. a Bíblia diz que a fé, irmãos, é o firme fundamento daquilo que se espera, mas que não se vê. Talvez hoje você não vê a solução, mas você tem um Deus que resolve os problemas seus. Hoje você não vê saída, mas você tem um Deus que abre uma porta onde não existe porta. Hoje você não vê escape, mas você serve um Deus que abre, irmãos, oportunidades para aquele que entende e serve a Ele com sinceridade. Glória a Deus. O salmista, ele escreve: Deus é. Repita comigo assim: Deus é. Deus é Refúgio. refúgio. Refugiar no Senhor é bom demais.
E ele fala assim: e fortaleza. Além de eu me refugiar em Deus, Deus me protege, pastor Antônio Jericó. Além de eu me refugiar em Deus, Deus guarda a minha vida. Salmo de 91, irmãos, é o maior exemplo disso. As pessoas pegam o Salmo 91, abrem na sua casa, e aquele salmo chega a ficar com as páginas amarelas, e as pessoas dizem assim: o Salmo 91 me protege. Não, irmãos, a Bíblia aberta ali não vai proteger ninguém. O que vai proteger é eu acreditar o que está escrito e ter fé no que está escrito no Salmo de número 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu disse: direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. E Ele diz assim: e nele confiarei. Eu quero te dizer, se você, irmãos, confia em Deus, ei, descansa nele, refugia nele, porque Ele está te protegendo nesse tempo que estamos passando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se refugia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem um casinho aqui, Senhor. Deus é o nosso refúgio e Fortaleza. Deus, irmãos, você refugia e você é protegido por Deus. Glória a Aí a Deus. Bíblia vai dizer assim: socorro bem presente. Sabe o que é um socorro bem presente? Você liga para o SAMU demora meia hora, 40 minutos, 1 hora para chegar. Você ora a Deus, no mesmo instante Ele está presente ao seu lado. É um socorro bem presente. E a Bíblia diz assim: na hora da angústia. Tem dia, irmãos, que a gente está angustiado. E a angústia, ela é do ser humano. Mas se hoje você entrou aqui com angústia no peito, hoje nós vamos sair daqui, irmãos, entendendo que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, Jesus. E Ele fala assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Deus está dizendo para nós aqui: não importa o que aconteça na sua vida, o inimigo pode se levantar, como a irmã Maria pediu para ler no Romanos 8. O inimigo pode se levantar, irmãos. O inimigo pode ir até bater na sua porta, ali lá na sua casa. Mas deixa eu te dizer uma palavra profética: ainda que o inimigo se levante, ainda que a enfermidade venha, ainda, irmãos, que o desemprego bata na porta, ainda que falta dinheiro no bolso, ainda que você passe pelo vale, deixa eu te dizer, há um Deus, irmãos, que está no controle da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Ele fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: há um rio, irmãos, que lá no céu, a Bíblia diz que lá no céu está tudo preparado. Se a gente estudar o Jardim do Éden, existia 4 rios no Jardim do Éden. Cada rio representa algo na nossa vida. Interessante que o rio, ele saía do Éden e ia para uma parte. Ou seja, Éden é um lugar que Deus preparou para Adão e Eva viver. Só que a Bíblia diz que eles saíram do jardim por causa do pecado. E Deus está mandando te dizer algo aqui sério. Ele fala assim: ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não está abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está dizendo para nós aqui que enquanto nós estamos aqui, a Bíblia diz que Ele está sentado no trono dele. À direita dele, irmãos, está aquele que venceu a morte. Para você entender, há um rio, irmão, que alegra a cidade de Deus. Esse rio, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: um dia nós vamos poder contemplar esse rio.
Aleluia, Jesus. É Glória a Deus Deus. dizendo assim: continua firme, porque ainda que as lutas venham, a recompensa ela virá para a sua vida. Deus tem preparado para a igreja dele, irmãos. A Bíblia diz que nós neste mundo nós vamos passar por aflições. Tem alguém aqui que não passou luta esse ano aqui? Levanta a mão assim. Ninguém? É sério? Todo mundo já passou luta aqui esse ano? Meu Deus. Mas passando luta, vocês não saem da presença de Deus, não? Por que vocês não saíram? Porque na luta, irmãos, sem Deus você morre. Mas com Deus pode vir o vento que vier, a tempestade que vier, o inimigo que vier, você continua de pé, porque você tem um Deus que te sustenta. Aleluia, glória a Deus. O que desvia e sai da presença de Deus por causa de luta, nunca serviu a Deus de verdade. Os filhos de Corá tinham tudo para se desviar e falar assim: eu não quero mais servir a Deus. Mas eles se refugiavam em Deus dia após dia. Eles tinham Deus como sua fortaleza. Quando as pessoas jogavam pedras neles, dizendo assim: ó, vocês erraram, sua família pecou, eles ficavam em silêncio, porque eles sabiam que a justiça deles vinha de Deus. Quer um conselho? Para de bater boca com o inimigo. Deus está dizendo para alguém aqui que ainda essa semana discutiu com alguém. Pastor, todo mundo discute, eu sei disso, nem eu. Mas Deus fala para nós assim: olha, às vezes, irmãos, o silêncio é a melhor resposta para nós que somos cristãos. Sabe por quê? No silêncio você coloca Deus para trabalhar ao seu favor. Quando você responde, você começa a discutir com a pessoa, você está se colocando na posição de Deus, eu vou resolver. Deixa eu te dar um conselho: deixa Deus resolver os seus problemas. Coloca na mão de Deus, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está abrindo, irmãos, portas que você nunca imaginou que seriam abertas. Deus vai fazer na tua vida algo que você nunca imaginou que Ele iria fazer. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus hoje está dizendo para nós: ainda que esse ano esteja difícil para você passar, Deus vai te sustentar, e você vai chegar no final desse ano dizendo: até aqui a mão de Deus me sustentou. Se é verdade que a mão de Deus tem te sustentado, aplaude e glorifica Jesus Cristo. E ele fala assim: Deus está no meio lá da cidade. Essa cidade nunca será abalada. Irmãos, deixa eu te dizer, quem está alicerçado e sustentado por Deus, ele não se abala. E eu vou chegar no ponto que eu quero chegar para mim terminar essa mensagem. Versículo 6 diz assim: as nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Presta atenção nisso aqui, é importante isso aqui. Quem escreveu esse salmo estava vivendo dias de guerra. Eles escreviam salmos de acordo com a situação que eles estavam vivendo. Se fosse nos dias de hoje, o salmo seria: em meio à pandemia Deus me sustentou. Eu peguei o coronavírus, mas Deus me sustentou. E você escrevendo no salmo: a igreja ficou fechada e eu com vontade de voltar para a igreja, mas não podia. Esse é o salmo meu, né? Mas o salmo de Corá dizia assim: os inimigos se levantaram, mas o Senhor dos exércitos, Ele está comigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele fala assim: o Deus de Jacó. Sabe por que o Deus de Jacó, igreja?
Porque existiam muitos deuses naquela época, como existe hoje. O salmista estava dizendo: o Deus que eu sirvo, o Deus que me protege, o Deus que está no controle da minha vida, é o mesmo Deus que guiou a vida de Jacó. E eu quero te dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, Ele está no controle da sua vida. Amém, Senhor. E Glória Ele a fala Deus. assim: o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Vinde, sabe o que é isso, irmão? Venha e veja. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Versículo 9: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E ele fala assim: quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Deus estava dizendo para o salmista, estava declarando: Deus já me deu vitória, pastor. Os carros do inimigo foram queimados, os arcos do inimigo foram quebrados, as lanças do inimigo foram quebradas. O inimigo se levantou, mas ele caiu por terra. E ele diz assim no versículo de número 10. E aqui eu entro a pregação para você ir embora feliz com sua casa. Aleluia, Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, né? As pessoas estão correndo para cima, para baixo. E às vezes, irmãos, nós não temos tempo mais nem para fazer um jejum, orar. Não tem, parece que a gente acorda de manhã, quando a gente assusta, já é meio-dia. Você almoça, quando você assusta, já está na hora de jantar. E você janta, daqui a pouco está na hora de dormir. Você percebeu aqui que eu só falei horários de comer e dormir. Por quê? Porque nós estamos esquecendo da hora de orar. O inimigo está nos oprimindo tanto o ser humano, que na hora de orar você está cansado, você está sem força. Tem dia, irmãos, que eu vou ser sincero para você. Tem dia que eu me ajoelho do lado da cama, quando eu olho eu já estou dormindo diante de Deus.